Saudações, turma! E aí, beleza? Bem, fiz mais uma videoaula para vocês, hein? Dessa vez uma videoaula de correção de exercícios. Bem, nessa videoaula eu corrijo todas as questões propostas na última videoaula que fala sobre matrizes. Espero que vocês tenham tentado fazer, né? Afinal de contas, se não tentar fazer não adianta nada. A ideia é que você tente fazer primeiro e depois, na correção do professor, você compare a maneira que você fez com a maneira que o professor corrigiu. A correção de cada questão vai ser feita passo a passo nesse vídeo, explicando detalhe por detalhes. E qualquer dúvida, já sabe, né? É só perguntar. Então, vamos à aula e bons estudos. Valeu! Bem, essas são as questões propostas na última aula, tá? Vamos começar então pela letra A. Na letra A eu tenho uma matriz A, tá? Que eu represento ela genericamente como A e J, 2 por 3. A gente tem que lembrar da última aula. O que significa esse 2 por 3? Que ela tem duas linhas e três colunas, tá? Tal que os seus elementos A e J, eles são obtidos da seguinte maneira. Quando o I for diferente de J, ou seja, quando a linha que o elemento está, o número que representa a linha que o elemento está, for diferente da coluna, tá, que o elemento está, do número da coluna que o elemento está, quando for diferente, então esse elemento ele vai ser I menos J, ou seja, vai ser o valor da linha menos o valor da coluna. E quando? Isso quando for diferente. E quando for igual, ou seja, quando o número que representa a linha que ele está for igual ao número que representa a coluna que ele está, quando esses números forem iguais, então o elemento vai ser igual a I mais J, ou seja, vai ser igual a linha mais a coluna. Como aqui eu tenho uma matriz 2 por 3, a primeira atitude que eu tomo é representar genericamente essa matriz. Então aqui eu tenho uma matriz genérica escrita, né? Com duas linhas e três colunas. Então, relembrando aqui da última aula, o que esse A11 significa? Bem, o A11 é o elemento, e esse 11 aqui, subscrito, é o endereço do elemento na matriz, onde o primeiro númerozinho aqui representa a linha que ele se encontra, e o segundo número representa a coluna que ele se encontra. Então, esse elemento A11, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse elemento A12 está na primeira linha, segunda coluna. Esse elemento A13, 13, 1, primeira linha, 3, terceira coluna. O elemento A21, segunda linha, primeira coluna. O A22, segunda linha, segunda coluna. E o A23, segunda linha, terceira coluna. Bem, acaba na segunda linha porque a matriz A só tem duas linhas. E acaba na terceira coluna porque a matriz A só tem três colunas. Então, isso aqui é a representação genérica da matriz A. Assim fica fácil a gente descobrir o valor de cada elemento. Por quê? Porque olhando aqui para a fórmula que determina cada elemento, e olhando aqui para o endereço de cada elemento da matriz, basta apenas eu substituir o I pelo o número da linha e o J pelo número da coluna e depois fazer as contas. Beleza? Então, vamos lá. Aqui esse primeiro elemento é o A11. Então, ele está na linha 1, coluna 1. Então, obviamente, aqui a gente tem I igual a J. Então, esse elemento vai ser igual a I mais J, que dá 2, né? Porque o I vale 1, o J vale 1, 1 mais 1 igual a 2. Beleza? Esse elemento aqui, agora a gente vai construir esse elemento aqui. Esse elemento aqui ele está na primeira linha e segunda coluna. Ou seja, o I é diferente do J, 1 é diferente de 2. Então, quando o I é diferente de J, o elemento vai ser I menos J. Então, vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1. Esse terceiro elemento, também o I é diferente do J, vai ficar I menos J, no caso, 1 menos 3, que é igual a menos 2. Pronto. Então, já achamos os elementos da primeira linha, o A11, o A12 e o A13. O A11 é igual a 2, o A12 é igual a menos 1 e o A13 é igual a menos 2. Aqui está a primeira linha da matriz. Agora, vamos achar a segunda linha da matriz.
Começando aqui pelo A21. Então, aqui esse elemento A21 está na segunda linha e na primeira coluna. Então, a linha, que é 2, é diferente da coluna, que é 1. 2 é diferente de 1. Então, qual dessas duas eu utilizo aqui? Qual dessas duas regras? A de cima ou a de baixo? A de cima, porque eu tenho 2 diferente de 1. Então, o elemento vai ser I menos J, ou seja, a linha menos a coluna. No caso, 2 menos 1. Então, o elemento A21 vai ser 1. O A22, segunda linha, segunda coluna. A linha é igual à coluna. Olha aqui, 2 igual a 2. Certo? Então, quando a linha é igual à coluna, qual dessas duas regras eu uso? A de baixo. Quando I é igual a J, I mais J. Então, aqui eu vou ter A22 igual a 2 mais 2, que dá 4. Então, aqui agora falta só achar o último elemento, o A23. Segunda linha, terceira coluna. Novamente, eu tenho a linha diferente da coluna. Utilizo a regra de cima, que diz que o elemento que está no endereço onde a linha é diferente da coluna, ele vai ser igual à linha menos a coluna. Então, 2 menos 3, que dá menos 1. Então, aqui eu acabo de achar a segunda linha da matriz. O A21 vale 1, o A22 vale 4 e o A23 vale menos 1. Então, a matriz A tem como primeira linha 2, menos 1 e menos 2, e como segunda linha 1, 4 e menos 1. Beleza? Então, primeira linha 2, menos 1 e menos 2, segunda linha 1, 4 e menos 1. Então, essa é a matriz A pedida. Ok? Fácil, né? Bem tranquilo. Confere aí para ver se você acertou. E se você errou, verifica onde que você errou. Porque às vezes é só um detalhezinho, uma coisinha boba que você está errando. E você olhando essa correção aqui, você vai conseguir descobrir onde é, tá bom? Então vamos para a segunda. Letra B. Na letra B eu já tenho 3 regras, né? Uma regra quando a linha é maior do que a coluna, ou seja, quando o I é maior que o J. Outra regra quando o I é menor que a coluna, ou seja, quando o I é menor do que o J. E outra regra quando o I é igual a J, ou seja, quando a linha é igual à coluna. Só que quando a linha é igual à coluna fica fácil, né? Que não tem conta para fazer. Ele diz que quando a linha é igual à coluna é zero, né? Então, essa matriz B, ela é representada genericamente assim, ó. B é igual a B e J, 3 por 2. O que isso significa? Que ela tem quantas linhas? 3 linhas. E quantas colunas? 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Ajuda e muito escrevê-la na forma genérica. E é isso que a gente vai fazer. Aqui eu tenho a matriz B escrita na forma genérica. Então, ela tem 3 linhas, vamos contar? 1, 2, 3. E tem 2 colunas, vamos contar? 1, 2. Beleza? Então, eu vou pegar cada elemento, vou olhar o seu endereçozinho, vou ver em qual das 3 regras se aplica, vou fazer as contas e vou montar a matriz. Começando pelo B11. Bem, o B11, a linha é igual à coluna. De cara eu sei que é 0. Agora vamos para o B12. O B12, a linha, é menor do que a coluna. 1 é menor que 2, né? Então, a linha é menor que a coluna. Então, qual das 3 regras eu uso? A segunda regra. I é menor que J. Linha é menor que a coluna. O primeiro númerozinho aqui é menor que o segundo númerozinho. Lembrando que esse primeiro número aqui representa a linha e esse segundo número representa a coluna. Então, aqui eu tenho 1 menor que 2. Então, vou usar a segunda regra aqui, que diz que se a linha for menor que a coluna, ou seja, se o I for menor que o J, eu utilizo 3 vezes a linha menos 2 vezes a coluna. Então, vamos fazer as contas? Então, B12 vai ser igual a 3 vezes 1 menos 2 vezes 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3 menos 4, menos 1. Bem, aqui a gente tem que respeitar a ordem de prioridade das operações, tá? Primeiro eu faço as multiplicações e, por último, a subtração. E aqui são as regrinhas de sinais. Já falei, se tiverem alguma dúvida com as regrinhas de sinais, é só sinalizar para mim. Faz um comentário, tá? Manda um pedido lá que eu faça uma videoaula só fazendo revisão de regras de sinais. Então, aqui eu tenho 3 menos 4 igual a menos 1. Beleza? Acabei de achar a primeira linha. O B11 é 0, o B12 é menos 1. Primeira linha. B11, 0, B12, menos 1. Vamos achar agora a segunda linha.
Segunda linha já boto de cara aqui, né? Eu sei que o 2 é diferente, maior do que 1, né? O 2 é maior do que 1. Aqui não é B21? Então, se é B21, isso significa que esse elemento está na segunda linha e na primeira coluna. Então, isso significa que a linha é maior que a coluna. Então, se a linha é maior que a coluna, qual dessas três regras eu uso? A primeira. 2 é maior que 1, óbvio. Então, aqui eu tenho que a regra usada vai ser a primeira. Então, aqui, para achar o B21, eu faço. Dá uma olhada aí. Isso. O primeiro elevado ao quadrado mais o segundo elevado ao quadrado. A linha elevada ao quadrado mais a coluna elevada ao quadrado. 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Lembra o que significa 2 ao quadrado? O número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Se tiver alguma dúvida sobre potências, é só sinalizar. Fala aí que eu faço uma videoaula de revisão de potências para vocês, tá bom? O importante é que vocês entendam cada passagem, que vocês consigam fazer. Muitas vezes vocês não estão entendendo aquela matéria porque falta alguma reciclagem, falta alguma revisão de outros conceitos. É aí que é a hora de vocês sinalizarem para mim, porque eu faço um videozinho bem curtinho dando uma revisão sobre aquilo. Aí você assiste a revisão, vai esclarecer a sua mente, tu vai entender e você volta de novo para a aula de matrizes, beleza? É importante que você assista mais de uma vez essa aula, porque às vezes quando você assiste uma vez, não fica muito claro na tua mente. Mas quando você assiste pela segunda vez, as coisas já vão clareando, porque a sua mente ela já vai processando toda a informação que foi passada. Então assistam sempre até o final, sempre continuamente, sem dar pausa no meio, tá? Por isso que eu tento sempre fazer vídeos curtos, com menos de 40 minutos, para que você possa assistir sem pausa, do início ao fim. Aí depois assiste de novo, até você entender, tá bom? Então, continuando aqui. 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Então, o B21 é igual a 5. E o B22? Isso aqui é bom, né? Por quê? Quando I é igual a J é 0. Então, aqui 2 igual a 2, então 0. Então, o B22 é 0. Muito fácil. Acabamos de achar a segunda linha, 5 e 0. Terceira linha. Então, a terceira linha eu tenho também que o 3 é maior do que 1. Vou usar aqui a primeira regra, que diz que se a linha for maior do que a coluna, então esse elemento vai ser igual a linha ao quadrado mais a j ao quadrado. Então, 3 é maior que 1, eu tenho que B31 é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso é igual a 9 mais 1, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 9 mais 1, 10. Então, B31 igual a 10. Beleza? Vamos achar agora o B32. Também o 3 é maior do que o 2, continua aqui na primeira regra. O I maior que o J, então vai ser a linha ao quadrado mais a coluna ao quadrado. Então, o B32 vai ser igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a 9 mais 4. 9 mais 4, 13. Acabei de achar a terceira linha. B31 é 10, B32 é 13. Então, vamos lá. Quem é a primeira linha? Ou seja, o B11 e B12? 0 e menos 1. Quem é a segunda linha? Ou seja, o B21 e B22? O 5 e o 0. E quem é a terceira linha? Ou seja, o B31 e o B32? O 10 e o 13. Beleza? Então, aqui eu tenho que a matriz é 0 e menos 1, 5 e 0 e 10 e 13. Aqui eu escrevo novamente. O B11 e B12, a primeira linha. 0 e menos 1. Segunda linha, 5 e 0. Terceira linha, 10 e 13. Então, a matriz pedida é 0 menos 1, 5, 0, 10 e 13. Ok? Vamos para o terceiro exercício. Bem, o terceiro exercício é uma matriz 3 por 3. Escrevo na forma genérica. Então, tem 3 linhas, 3 colunas. Então, é C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. 3 linhas, 3 colunas. Lembrando sempre que o primeiro número indica a linha e o segundo número indica a coluna. Beleza? Olhando as regras, a gente vê que tem 3 regrinhas também, né? Uma quando a linha é maior do que a coluna, outra quando a linha é menor que a coluna e outra quando a linha é igual à coluna. Só que quando a linha é igual à coluna é fácil, que é menos 1. Então, no caso aqui, o C11, o C22 e o C23, onde a linha é igual à coluna, né? 1, 1, 2, 2, 3, 3, tudo vai ser igual a menos 1. Quando o I for maior do que o J, ou seja, aqui no C21, no C32 e no C31, a gente vai ter a linha mais 5. E quando o I for menor do que o J,
ou seja, no C12, C13 e C23, a gente vai ter que o elemento vai ser igual a coluna menos 3. Vamos passo a passo. Primeiro C11, linha igual a coluna, menos 1. C12, linha menor que coluna, J menos 3. Aqui o J é 2, tá? Então é 2 menos 3, que dá menos 1. C13. C13 é linha menor que coluna, J menos 3. 3 menos 3, 0. Acabei de encontrar a primeira linha da matriz, ó, C11, C12, C13. C11, C12, C13. Achei a primeira linha, que é menos 1 e 0. Vamos para a segunda linha. C21, linha maior que a coluna, 2 maior que 1. O que eu uso? Qual das 3 regras? Essa primeira, I maior que J. I, que é 2, maior que J, que é 1. Linha maior que coluna. Então, a primeira diz que quando a linha é maior que a coluna, vai ser I mais 5. O I é a linha, vale 2. Então, 2 mais 5, que é igual a 7. C22. C22, como eu tinha dito, né? Linha igual a coluna, dá menos 1. Tá aqui. Terceira regra, moleza. C23, linha menor que coluna. Então, é essa aqui, linha menor que coluna, porque o 2 é menor que 3. Quando a linha for menor que a coluna, o elemento vai ser coluna menos 3. Então, a coluna que vale 3. 3 menos 3, 0. Acabei de achar a segunda linha da matriz, hein? C21 vale 7, C22 vale menos 1, C23 vale 0. Então, aqui vai ser 7, menos 1 e 0. Vamos para a terceira linha agora, hein? C31, linha maior que a coluna. Qual das 3 regras? A primeira. Quando a linha é maior que a coluna, é I mais 5. A linha é 1, é 3, a coluna é 1. Então, a linha maior que a coluna vai ser linha mais 5. 3 mais 5, que dá 8. C32, linha maior que a coluna, também é o mesmo caso. Então, vai ser linha mais 5. Olha aqui, ó, linha maior que a coluna é linha mais 5. Então, 3 mais 5, 8. E C33, aqui é o mais fácil, né? Porque linha é igual a coluna, igual a J, então dá menos 1. Acabei de achar a terceira linha da matriz. C31 vale 8, C32 vale 8, C33 vale menos 1. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, C11 menos 1, C12 menos 1, C13 0. Menos 1, 0. C21, 7, C22 menos 1, C23 0. 7, menos 1 e 0. C31, 8, C32, 8, C33 menos 1. Então, 8, 8 menos 1. Ok? Então, a primeira linha, menos 1, 0. Segunda linha, 7, menos 1 e 0. Terceira linha, 8, 8 menos 1. Essa é a matriz pedida. Beleza? Vamos para a última. Matriz D e J, 4 por 4. Essa é um pouco maior, hein? Essa aí é um pouco maior. Quantas linhas ela tem? 4. Quantas colunas? 4. É uma matriz 4 por 4. 4 linhas e 4 colunas. Então, a parte ruim é essa aqui, que ela é grande. A parte boa é que a regra para determinar os elementos é uma regra muito simples, né? Então, vamos lá. Ela tem 4 colunas. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4. E tem aqui 4 linhas, corrigindo, 4 linhas. E tem 4 colunas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Então, a matriz 4 por 4. Aqui ela está escrita genericamente. Só que a regra para produzir essa matriz é muito fácil, né? Então, olha para cá. Quando o I for maior do que o J, ou seja, quando o número que representa a linha for maior que o número que representa a coluna, vai ser 1. E quando o I for menor ou igual a J, ou seja, quando o número que representa a linha for menor que o número que representa a coluna, vai ser igual a menos 1. Então, olhando para cá, a gente vê o seguinte, que aqui nessa diagonal, 11, 22, 33, 44, tudo vai ser menos 1, porque tudo a linha é igual à coluna. Aqui abaixo dessa diagonal aqui, a gente tem sempre que a linha vai ser maior que a coluna. Ó, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 3. Então, aqui sempre vai ser 1. E aqui em cima da diagonal, a gente tem que sempre a linha menor que a coluna. 12, 13, 14, 23, 24, 34. Então, aqui sempre vai ser igual a menos 1. Então, ela vai ser menos 1 dessa diagonal aqui para cima e vai ser 1 embaixo, abaixo da diagonal. Vamos ver, então, caso a caso. D11, linha é igual a coluna, menos 1.
Aqui eu tenho linha menor que a coluna, menos 1. Aqui eu tenho linha menor que a coluna, menos 1. Linha menor que a coluna, menos 1. Aqui eu já tenho a linha maior que a coluna, então é 1. A linha igual à coluna, menos 1. Aqui a linha menor que a coluna, menos 1. Pode parecer um pouco complicado, mas não é não. É só você olhar com calma. Olha a linha e olha a coluna. Toda vez que a linha for maior que a coluna, vai ser 1. É essa a regrinha aqui. E toda vez que a linha for menor que a coluna, vai ser menos 1. Então você olha o elemento e olha a linha dele e a coluna dele. Se a linha for menor que a coluna, ou igual, vai ser menos 1. Se a linha for maior que a coluna, vai ser 1. Então, por exemplo, aqui eu tenho o D23, o D24. Eu tenho a linha menor que a coluna. Então, qual vai ser o valor dele? Linha menor que a coluna é menos 1. Aí o D31, linha maior que a coluna. Então, linha maior que a coluna é 1. Aí o D32, linha maior que a coluna, é 1 também. O D33, igual. Quando é igual, menos 1. Ah, o D34, linha menor que a coluna, é menos 1 também. Ok? Ah, professor, e o D41? O D41, linha maior que a coluna, é 1. 42, linha maior que a coluna, também é 1. 43, linha maior que a coluna, também é 1. E 44, linha igual à coluna, então é menos 1. Então aqui eu dei a primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. A primeira linha é menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. A segunda linha é 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Terceira, 1, 1, menos 1 e menos 1. E a última linha é 1, 1, 1 e menos 1. A gente monta a matriz dessa maneira. Tá? Como eu tinha dito, olha para a diagonal aqui. Olha aqui na diagonal. Tudo menos 1. Porque quando a linha era igual à coluna, a regra dizia que tinha que ser menos 1. E acima dessa diagonal, tudo é menos 1. Porque acima dessa diagonal, respeitando a regra, a gente tem que a linha é menor que a coluna. Então, é tudo menos 1. E abaixo da diagonal é tudo 1. Por quê? Porque abaixo da diagonal a gente sempre tem a linha maior que a coluna. Então, ele diz que quando a linha é maior que a coluna é 1. Então, embaixo da diagonal é tudo 1. Ok? Beleza? Então, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham acertado bastante. Qualquer dúvida é só perguntar, ok? Tentem fazer todos os exercícios. E é como eu sempre digo, tá? O importante é tentar fazer. Se você vai errar, vai acertar, isso é apenas um detalhe. Porque é tentando fazer que você vai aprendendo. E o aprendizado ele é gradativo. Você não aprende tudo de uma vez. Você vai aprendendo aos poucos. Então você aprende um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã. Então onde você tem mais dificuldade, você estuda um pouco mais. Onde você tem menos dificuldade, você já pode estudar um pouco menos. Você tem que entender onde está a tua dificuldade, o que você está entendendo melhor, o que você está tendo mais dificuldade de entender, e é ali que você tem que atacar. Então, se você tiver qualquer dúvida, você tem que perguntar, você tem que tentar fazer, tem que ver a aula novamente, você pode congelar, você pode voltar, pode dar pausa, você pode usar qualquer tipo de artifício, de estratégia que for melhor para você. Tá? Para você poder aprender, porque a ideia é que você absorva bastante conhecimento e aprenda cada vez mais. Beleza? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!